A paz do Senhor, amados. Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, graças a Deus. Espero que com vocês também. Passando aqui, mais uma vez, como sempre, para o nosso devocional, que agora vai ser diário, em nome de Jesus. E hoje eu trago a continuação da história de Jó. Acredito que esse é o terceiro vídeo da história. Nós vimos no primeiro vídeo o diálogo de Deus com Satanás a respeito de Jó, onde Deus mostra Jó a ele e ele retruca dizendo que Jó é o que é porque Deus tem dado tudo a ele e tem protegido e tem feito tudo, então não tem como um homem ser diferente. E o segundo vídeo é a continuação, é quando Deus permite que o inimigo ele toque em tudo que Jó tinha e pede que ele não toque na sua vida, que ele pode tirar dele, mas não podia tocar na vida. E nós vimos que o inimigo ele tocou. No momento Jó tinha tudo, era o homem mais rico do Oriente na época dele. No momento ele tinha tudo, no outro momento ele já não tinha mais nada. Ele perdeu os filhos, ele perdeu as filhas, ele perdeu o gado, ele perdeu a ovelha, ele perdeu os servos, ele perdeu tudo materialmente falando. E a família, restando sua esposa, foi quem permaneceu ao lado dele até o fim. Então agora nesse terceiro vídeo a gente vai dar a continuação e agora vai ser Jó, capítulo 2, começando do versículo 1. Nós vamos ler 10 versículos que fala sobre a segunda provação de Jó. Como se não bastasse Jó ter perdido tudo, os bens materiais e os filhos, o inimigo ainda continuava, não satisfeito, falou novamente para Deus que Jó ainda não tinha blasfemado. O que ele queria era que Jó blasfemasse contra o Senhor. Deus, aí diz assim, a palavra de Deus. Jó capítulo 2, versículo 1. No outro dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles para apresentar-se. Já falando da segunda provação de Jó. O Senhor perguntou a Satanás, de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor, de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás, reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Pele por pele, respondeu Satanás, um homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Glória a Deus, aleluia. Então o Senhor, ele mostrou novamente a Satanás, disse as mesmas coisas que disse no início, que Jó era irrepreensível, íntegro, se desviava do mal, temente ao Senhor, e que mesmo o inimigo tendo tocado nele, Jó não tinha blasfemado contra Deus, não tinha murmurado, não atribuiu a Deus falha nem falta nenhuma. Continuava mantendo firme sua fé e sua fidelidade ao Deus Todo-Poderoso. Mesmo não tendo mais filhos, não tendo mais os bens, ainda se mantinha fiel. E o que o inimigo falou para ele? Pele por pele. Ou seja, ele ainda tem a saúde. Aí o que é que a gente repara? O que é que nós trazemos para nossos dias? O inimigo, ele nunca é satisfeito, ele nunca está e nunca será satisfeito enquanto nós estamos de pé, enquanto nós estamos adorando ao Senhor, enquanto a gente retém a nossa sinceridade, a nossa integridade, a nossa fidelidade ao Deus Todo-Poderoso. Ele nunca está conformado, ele quer ver a nossa ruína, ele quer nos ver no chão. Então, se ele não consegue por um lado, ele tenta pelo outro. Não é assim que acontece? Ele busca uma brecha nas nossas vidas para destruir conosco, para tirar a nossa paz, para acabar. Ele só não nos destrói assim, de rápido, totalmente, porque o Senhor, ele nos livra. Como diz lá no início do primeiro capítulo de Jó, o Senhor, ele nos cerca. A nós, o que é nosso, e os nossos, e o que é nosso. Falando sobre bem materiais. A ti, os teus e o que tu tem. É assim que funciona. Senão, o inimigo ele nos destruiria, porque esse é o prazer dele. Então, continuamos. Se os irmãos começarem a escutar barulhos, tem um som ligado aqui bem pertinho da minha casa e pode ser que dê para se ouvir. Espero que não. O Senhor disse a Satanás, continuamos do versículo 6. Pois bem, ele está nas suas mãos. Apenas poupe a vida dele.
Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó, com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça e com ele se raspava, sentado entre as cinzas. Em outra versão, a gente vê que é que fala sobre um caco de barro, algo do tipo. A minha versão aqui, que é a NVI, eu já informei, diz que um caco de louça e com ele se raspava, sentado entre as cinzas. Satanás, ele afligiu Jó com feridas terríveis, em outra versão de tumores malignos, da sola dos pés ao alto da cabeça. Da sola dos pés ao alto da cabeça. Você consegue imaginar o sofrimento de uma pessoa com esse tipo de enfermidade? A gente, quando está com uma dorzinha de cabeça, já ficamos inquietos, já queremos que ela passe, não é verdade? Já queremos nos livrar, já pedimos ajuda e muitas vezes corremos para o remédio que o homem fez, porque a gente não quer sentir dor. O ser humano, ele não quer sofrer. O sofrimento vem, mas não é que a gente queira o sofrimento. E Jó, eu fico imaginando um ser humano com chagas, com tumores, que eu acredito que eram feridas abertas na sua pele, da planta do pé ao alto da sua cabeça. Um ser humano aguentar feridas que com certeza coçava, senão ele não pegava um pedaço de barro, um pedaço de louça, seja lá o que for, para passar nelas. Ela com certeza coçava. Misericórdia. E a Bíblia diz, termina o capítulo 2 dizendo que Jó ainda se mantinha firme, ainda retinha sua fidelidade a Deus e não pecou contra Deus com seus lábios. Termina assim. O versículo 10 diz. Aliás, o versículo... Nós lemos, então Jó apanhou um caco de louça e com ele se raspava sentado entre as cinzas. O capítulo 9 diz. Então sua mulher lhe disse, você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Sempre tem um, na verdade, do nosso lado. Aqui ficou a esposa. Mas sempre tem um. Pode ser um amigo seu, pode ser um vizinho seu, pode ser um irmão seu. Na fé, irmão carnal. Alguém que seja próximo a você. Sempre tem. Alguém para cutucar. Você ainda se mantém, você ainda vai fazer isso. Você não está vendo que Deus não está te ouvindo, não está vendo que Deus não está te vendo. Você ainda fica retendo sua integridade diante desse Deus. Amaldiçoa ele e morre. Para Jó, realmente, o caminho, você vendo assim aparentemente aos olhos humanos, era dali para a morte. Realmente era. Mas se você tem que morrer, vamos pensar. O inimigo, ele é muito astucioso. Infiltra coisas na sua mente. Porque se eu vou morrer, eu fui servo a minha vida toda, eu servi, eu adorei ao Senhor. Então hoje eu me encontro enferma. E o que resta para mim é a morte. Eu vou morrer, certo? Por que eu tenho que blasfemar contra Deus antes disso acontecer? Por que eu tenho que no final da minha vida eu deveria me achegar mais, já que eu estou assim, como a Bíblia fala, enfermo totalmente, me achegar mais a Deus, pedir perdão de algum pecado que eu tenha cometido, se eu não sei, se eu não lembro, mas eu devo ter cometido, sou um ser humano, e então morrer. Não é simples, não deveria ser assim? Não. Amaldiçoe a Deus e morra. Quando você amaldiçoa a Deus, qual é o seu final? Além da morte física. Uma pessoa que amaldiçoa a Deus e morre, o que é que acontece com ela? Perde a salvação. O que é que o diabo quer? Contigo, comigo e quis com Jó? Que a gente perca nosso lugar, que a gente perca a nossa salvação, que a gente perca aquilo que Deus nos deu. Tão valioso. Que Deus nos deu a vida, é valioso, claro. Mas nós temos a nossa salvação. Porque nós sabemos que o nosso fim não termina aqui nessa terra, corrompida, imunda, suja, horrível. Nós sabemos que as moradas, nós vamos terminar nossos dias nas moradas celestiais, ao lado do Todo-Poderoso. Então, se eu amaldiçoo a Deus e morro, eu não vou terminar lá. Eu vou terminar perto dessa criatura que está aqui instigando você a blasfemar contra Deus. Então, que nós possamos aprender com Jó, tomar o exemplo de Jó, um homem tão forte, paciente. Não é fácil, a gente sabe. Mas que a gente possa aprender com ele. Pelo menos uma coisinha que seja, um pouco que seja, que diante das tribulações, diante da dificuldade, nós devemos, não é nos afastar de Deus, é o contrário, é nos achegar mais a Ele, sempre, independente. Não, você acha que você é inocente e está pagando sem merecer, independente.
Que você seja culpado, que você seja inocente, você está pagando um problema que você está tendo, você não pode sair dele, é só o Senhor quem pode te livrar. Então se achegue a Deus, mais e mais, em vez de você se afastar e amaldiçoar, perder sua salvação. É isso que o inimigo quer que a gente faça, para tirar nossa paz aqui na terra e tirar nossa salvação quando passarmos desse plano para o outro. Então que possamos guardar firme nossa sinceridade, nossa fidelidade diante de Deus. Aconteça o que acontecer, o Senhor, Ele tem o controle das nossas vidas. O Senhor é que tem tudo para fazer por nós. É Ele que tem nas mãos todo o poder. Então quando Ele quer que aconteça, acontece. Tudo está debaixo da vontade de Deus. Amém? Então fica com essa palavra da parte do nosso Deus. Vamos ter a continuação da história de Jó. Outro vídeo, não quero deixar os vídeos muito longos, mas aprendemos com Jó aqui no capítulo 2 até o versículo 10. Mantenha firme sua fé, mantenha firme sua fidelidade ao Deus Todo-Poderoso e você será vitorioso. Amém? Agradeço então vocês que estão aqui. Já peço que, se for novo no canal, se inscreva, por favor, compartilha, comenta, para que o YouTube possa entender que você gosta do conteúdo e que ele possa enviar para mais pessoas. Tá bom? Obrigada pela presença, fiquem na paz de Cristo e que as bênçãos do Senhor sejam sempre sobre nós, não só hoje, mas para sempre, em nome de Jesus. Amém.